Vamos passar então ao momento da mensagem da palavra de Deus, da exposição da Santa Palavra. Hoje chegamos, talvez, no texto mais conhecido de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 9. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 9. Nós vamos tratar dos versículos 1 a 9. Atos capítulo 9, versículos 1 a 9. Belíssimo texto do livro de Atos, que trata sobre a conversão de Saulo. Peço que você acompanhe com atenção a leitura da palavra que eu farei, dos versos 1 a 9 do capítulo 9. É a santa palavra de Deus, então tenha atenção, que ela diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Oremos. Senhor, esta é a tua santa palavra. Pedimos a Deus que o Senhor nos edifique por meio desta passagem que mostra a conversão do teu servo, apóstolo Paulo. Que possamos, ó Deus, aprender aqui, ó Deus, a maneira correta em que devemos enxergar a conversão e a forma como o Senhor chama aqueles que são teus. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Quem me conheceu na minha infância e adolescência deve olhar para mim e dizer assim: não é possível, não é a mesma pessoa. E eu nem estou falando pela questão física. Mas a mudança de um menino que, para quem me conheceu, né, sabia que eu era aquele menino que só gostava de jogar bola, de correr, de brincar de videogame, de brincar e essas coisas. Se vocês perguntarem para minha mãe, você fala: quantos livros o Lucas leu quando ele era criança e adolescente? Ela vai falar: eu acho que nenhum. Como é que um menino desse foi virar um pastor que agora trabalha com leitura e estudo por horas por dia, quase sem tempo para fazer essas outras coisas que eu tanto gostava? É uma mudança drástica. O que aconteceu? O que te fez mudar, né? Às vezes as pessoas perguntam: qual foi o momento que você viu essa mudança, que isso aconteceu? Qual a sua história na estrada de Damasco? Virou proverbial, né? A gente sempre quer saber qual é o evento que mudou tudo, como se sempre tivesse um. Mas nem sempre tem. Nem todo mundo passa pela estrada de Damasco de uma maneira tão assim fantástica como aconteceu aqui nesse texto. E esse, às vezes, se torna um problema da interpretação deste texto do apóstolo Paulo. Olhar para a conversão de Saulo como um evento paradigmático, como algo que tem que acontecer com todo mundo. Todo mundo tem que passar por um evento drástico de vida para mudar. Pode até ser que haja para algumas pessoas, mas normalmente até para essas pessoas há toda uma construção que envolve a conversão das pessoas.
Por exemplo, eu nasci e cresci na igreja, eu sempre me vi crente, mas há sim eventos importantes na minha vida. Talvez eu poderia dizer estradas de Damasco pelas quais eu passei. Eu gosto de lembrar de uma vez algo que me fez mudar bastante. Eu até comentei isso na classe de catecúmenos uma vez, que certa vez um amigo meu chamado Judson, ele era meu parceiro de eventos aqui de mocidade, né, de juventude, pelo Distrito Federal. A gente ia para tudo quanto é canto participar desses eventos das juventudes das igrejas. E ele sabia que eu não era muito leitor, e ele era. E ele me presenteou com um livro. Ele me deu um livreto de um autor chamado Paul Washer, chamado O Verdadeiro Evangelho. É um livrinho pequeno. E talvez eu considero essa como uma das minhas estradas de Damasco, porque foi um livro que mexeu comigo, um livro que me fez refletir muito a minha forma de ser cristão, e a partir daí eu comecei a ler e ler e ler sem parar, e hoje eu estou aqui. Não digo que foi nesse momento que eu me converti, na verdade eu nem sei de fato quando foi que eu me converti, mas uma coisa é certa, e isso é o importante: Deus, Ele me encontrou em meio ao meu pecado, Ele me resgatou em Cristo Jesus e Ele me transformou em seu Filho. Pode não ter sido numa estrada de Damasco, mas foi nas estradas estranhas dessa vida. E todos nós temos que passar por esses 3 eventos. Deus nos encontra, nos resgata e nos transforma. E a gente precisa ver isso hoje. O texto de hoje vai nos mostrar a conversão de Saulo. Certamente a mais importante do Novo Testamento, quiçá da história da igreja. E eu quero mostrar para vocês que a estrada de Damasco é um ponto extremamente importante para ele, mas não é o único. Por isso eu pedi a ajuda, vamos dizer assim, de um homem também teve uma conversão impressionante na história da igreja, mas que não foi tão repentina assim, e eu quero comparar essas 2 conversões para poder pregar esse sermão e mostrar como a conversão ela é diferente, mas mesmo assim ela tem a importância que é o fruto dela. E o nome desse homem que eu vou trazer aqui junto com Saulo chama C.S. Lewis. E veremos que as várias semelhanças entre ele, a partir também da conversão de Saulo, as várias semelhanças entre as duas, vão nos apontar para o que de importante temos de aprender a respeito de conversão. Que o que realmente importa não é o evento, mas vermos a graça de Deus em nós, gerando fruto de transformação. É isso que a gente precisa ver hoje. Então, em resumo, o que a gente vai aprender é que conversão é Deus graciosamente fazendo pecadores enxergarem, os resgatando da estrada do pecado para o caminho único. Conversão é graciosamente Deus nos chamando, nos fazendo enxergar e nos resgatando da estrada do pecado para o único caminho seguro que nós temos. Vamos ver isso em 3 partes. Deus nos encontrando, Deus nos resgatando e Deus nos transformando. É isso que Ele faz conosco. E a gente vai ver isso com o apóstolo Paulo, antes Saulo aqui, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a conversão é Deus nos encontrando na estrada do pecado. Olha aí os versículos 1 e 2 mais uma vez. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Jesus, do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Após então a conversão do etíope eunuco no texto anterior, é uma outra grande conversão do Novo Testamento também, Lucas mostrou com essa conversão do eunuco que Deus estava levando a igreja para fora de Jerusalém. Deus está alcançando o mundo. E agora nós teremos provavelmente a conversão mais importante do livro de Atos, do apóstolo Paulo. Só que antes de apóstolo Paulo, ele é Saulo. O cruel Saulo. E Lucas deixa isso claro para a gente. Ele enfatiza para a gente mais uma vez que Saulo é cruel.
Ele diz que Saulo está respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. A imagem é como se fosse de um animal bufando, sabe? É animalesca, sedento de sangue. Ele quer continuar a matança. Parece que Estevão, martirizado, por apedrejamento, os cristãos perseguidos que ele arrancava das suas casas para prender em Jerusalém não foram suficientes para ele. Por isso Saulo tem uma ideia. Qual é a ideia? Ele sabe que o evangelho começou a se expandir. As pessoas, depois do evento de Estevão, se dispersaram, saíram de Jerusalém, e agora o evangelho, a crença que ele tanto odeia aqui, está indo para outros lugares, está se expandindo pelo mundo. Então ele se vê na incumbência de tomar uma atitude quanto a isso. Por isso ele vai ao sumo sacerdote e ele solicita uma ajuda para que os cristãos pudessem ser descobertos aonde eles estivessem e presos, e assim trazidos a Jerusalém para serem presos ali. E ele consegue com o sumo sacerdote algumas cartas para chegar até Damasco, Cartas de, provavelmente, extradição desses judeus agora cristãos que haviam fugido, para trazer eles de volta e prender eles lá em Jerusalém. Por que Damasco? Damasco não é pertinho de Jerusalém, não, tá? A gente, inclusive, saiu de Jerusalém, aí estava em Samaria com Filipe, e Damasco é ainda depois, tá, de Samaria. Você vai subindo assim, ó, é relativamente distante de Jerusalém. Mas por que Saulo foi lá para Damasco? Porque Damasco é uma cidade importante daquela época. Uma cidade bem importante, ela era grande, ela era bem habitada e, principalmente, ela era habitada por muitos judeus e novos cristãos convertidos. Especialmente nesse momento em que muitos fugiram de Jerusalém, muitos provavelmente foram para Damasco. E Saulo foi, então, certeiro para aquela cidade. Ali eu vou achar um monte para eu poder prender. A ideia era, então, que eles pudessem ser trazidos de volta, extraditados ali daquela cidade para voltar para Jerusalém, presos. Só que uma coisa acontece no meio do caminho. A matança, o desejo cruel, o ódio, tudo vai ficar para trás. Não apenas na estrada de Damasco, mas na estrada do pecado da vida de Saulo. Como eu falei, a conversão é Deus encontrando pecadores na estrada rumo à perdição. Não à toa, Saulo está procurando quem? Olha o que o texto diz. Saulo está procurando aqueles que eram do caminho. Esse era o nome que foi dado aos cristãos primeiramente. Os do caminho. Que caminho? O caminho que eles dizem, a estrada que eles dizem que leva a Deus. O caminho, a verdade e a vida, Jesus. Saulo, de alguma forma, achava que os prendendo poderia tirar eles desse caminho, da estrada que ele considera errada. Mas mal sabia Saulo que Deus é quem estava perseguindo ele na estrada para Damasco. É isso que Deus faz com cada um dos convertidos e continua a fazer até hoje. Tudo bem, talvez você não fosse cruel igual Saulo é. Você não era um perseguidor de cristãos. Mas todos nós tínhamos algo em comum com Saulo. E que por vezes até hoje nos atormenta. Perceba, Saulo, ele era de fato extremo naquilo que ele fazia. Ele era cruel contra os cristãos. Ele, inclusive, dizia que ele era zeloso para aquilo que ele fazia para Deus. A gente leu isso lá em Gálatas hoje, capítulo 1, durante o culto. Saulo, ele falava, eu sou zeloso para com o meu Deus, eu faço isso porque eu amo a Ele. Isso quer dizer que Saulo, mesmo estando na estrada do pecado, ele achava cegamente que ele estava no caminho certo. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós estamos longe de Deus, mas achamos que estamos no caminho certo. É por isso que a gente precisa estar firme naquilo que vai aparecer para Saulo, na luz.
que ilumina os nossos caminhos. Se você não decorou, decore o Salmo 119, versículo 105. Eu acho que esse foi o primeiro versículo que minha mãe me mandou decorar. Diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você sabe por quê? Você quer saber se você está indo pelo caminho certo? Você precisa da palavra. Você precisa da luz para iluminar seu caminho. E, meu irmão, a conversão é Deus, por meio da palavra encarnada, através do seu Espírito, encontrando você na estrada do pecado. Tal como Deus encontrou o eunuco no texto anterior, naquela estrada deserta, Ele nos encontra nas estradas pecaminosas e desertas dele nessa vida. Saulo não estava procurando por Deus. Saulo foi achado por Deus. Tal como eu e você. A graça nos alcançou. E eu quero mostrar para você como essa graça é fulminante. Igual ela foi com Paulo aqui. Essa graça é fulminante. E por isso eu vou utilizar aqui pela primeira vez o C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele é o escritor das Crônicas de Nárnia e de vários outros livros cristãos que são muito interessantes de serem lidos. E ele teve uma conversão impressionante também. Só que ela não foi repentina, ela foi paulatina, vamos dizer assim. E nas eminências da sua conversão, do ateísmo para o cristianismo, certa vez ele mandou uma carta para um amigo dele dizendo o quanto ele estava nervoso com a mudança que estava acontecendo com ele. E ele disse assim: meu amigo, coisas terríveis estão acontecendo comigo. O Espírito, ou talvez eu mesmo, está mostrando uma alarmante tendência a tornar-se muito mais pessoal e vem tomando a ofensiva e comportando-se exatamente como Deus para mim. Eu não sei o que é isso. Por isso eu peço que você venha na segunda-feira me encontrar, caso contrário você só vai me encontrar num mosteiro. Ele estava desesperado com a mudança que estava acontecendo com ele. Perceba, a conversão, a fé, não era o que Lewis queria ou o que ele procurava. Mas Deus o encontrou. Um biógrafo do C.S. Lewis, ele completa dizendo assim, o Lewis escreveu uma autobiografia dele mesmo, e ele fala assim nessa autobiografia: a narrativa da autobiografia de Lewis não trata da descoberta de Deus feita por Lewis, mas da paciente aproximação de Lewis em direção a Deus. Não foi algo direto. Aos poucos ele estava se aproximando. Por quê? A resposta, em outras palavras, é que Deus estava indo ao encontro de Lewis. É Deus quem nos acha, meus irmãos. É Ele quem vai até nós na estrada do pecado. E isso não faz de nós pessoas sem senso de decisão. Mas seria impossível para nós chegarmos até Deus da forma como a gente é, com aquilo que a gente tem à disposição de nós mesmos. Como vemos em Saulo, o pecado nos cega. Por isso a gente deve ser grato, porque a graça nos alcançou. Mas mais do que isso, Deus, ele não só nos encontra, ele não só fala: oi, eu estou aqui, faça alguma coisa. Não. Deus faz o trabalho completo. Ele nos resgata também. Ou, para usar as palavras do salmista, ele nos tira do lamaçal do pecado e nos traz a vida. Essa é a segunda coisa que a gente precisa ver. A conversão é Deus nos resgatando da estrada do pecado. Veja mais uma vez o versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui a gente está diante de um dos eventos mais impressionantes e conhecidos da Bíblia. É tão conhecido que o termo estrada de Damasco se tornou um termo proverbial, né? Referindo-se a qualquer transformação súbita
de fé particular, ou de caráter, ou de qualquer forma de conversão que as pessoas possam passar, seja religiosa, seja política, ou até mesmo estética. Sabe quando alguém passa por uma mudança drástica na vida? Uma mudança revolucionária? É comum pessoas poderem dizer, comentar sobre isso. Ah, esse aí, ó, ele passou pela estrada de Damasco. Então vamos ver o que aconteceu na estrada de Damasco. O texto diz que subitamente uma luz apareceu do céu e brilhou ao redor de Saulo. Lá em Atos, capítulo 26, bem mais para frente, Paulo ele vai recontar essa história da conversão dele e ele acrescenta algumas coisas que não tem aqui no nosso texto. Ele diz que o horário era de meio-dia, ou seja, o sol estava rachando, era o horário mais alto do sol, mas era uma luz tão brilhante que chegou nele que ela era mais clara que a do sol. Além disso, na primeira carta aos Coríntios, Paulo também remete a esse evento da vida dele, e ele diz que ali foi quando ele viu o Cristo ressurreto diante dele em sua glória. E é isso que explica o brilho aqui de Jesus, né? Para Saulo, que esse brilho ofuscante é a glória de Cristo diante de Saulo. E é importante lembrar disso porque esse evento é fulcral para a defesa do apostolado de Paulo. Porque lembra, para ser apóstolo você precisa ter visto o Cristo ressurreto. E foi aqui que Paulo viu. E o brilho e o susto aqui daquele momento ocasionaram a queda dele, né? Muita gente diz que ele caiu de cavalo. Inclusive ficou bem popularizado isso por causa de uma pintura bem famosa, de um pintor famoso chamado Caravaggio. Pesquisa depois na internet, é uma pintura bem bonita, de Paulo caindo do cavalo, né? A gente não sabe se tinha cavalo, é bem provável que tinha, né? Porque era uma viagem distante. Mas, enfim, ele cai ali devido àquele brilho ofuscante que vem até ele. Mas veja, Jesus não só apareceu e brilhou, ele falou com Saulo. E Jesus vai direto ao ponto. Olha o que Jesus fala. Saulo, por que você está me perseguindo? E eu acho interessante, tem um autor que ele fala que o fato de Jesus falar Saulo, Saulo 2 vezes é uma questão de Jesus sendo pessoal com ele, se aproximando de uma forma pessoal. Na Bíblia, várias vezes é utilizado esse dupla chamada querendo ser pessoal com a pessoa. Você lembra, por exemplo, de Samuel sendo chamado por Deus? Samuel, Samuel. E tem vários outros eventos na Bíblia em que você consegue ver isso. Tem mais um interessante, quando Abraão está levando Isaac para ser sacrificado. Quando o anjo aparece para falar com Abraão, ele fala, Abraão, Abraão. Sabe, quando você quer chamar atenção e ser pessoal, várias vezes é assim. Jesus chegou assim para Saulo. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Essa parte é importante porque Jesus, veja, Saulo estava indo perseguir quem? Os seguidores de Jesus. Mas Jesus está puxando para si a perseguição. Logo, o que Jesus está ensinando para a gente aqui é que perseguir a igreja de Cristo é atacar diretamente o próprio Cristo. É atacar diretamente a Ele. Então, meu irmão, às vezes quando a gente olha coisas que a igreja faz e a gente discorda e a gente fala mal, resmunga contra a igreja, perceba, você está falando ofensas que estão indo para o próprio Cristo. Tome cuidado com isso. Mas bem, sobre esse ponto eu preciso esclarecer algumas questões importantes aqui. Muitos então utilizam essa narrativa, como eu disse, para dizer que essa conversão ela é paradigmática. Ou seja, é necessário que todos tenham um evento na estrada de Damasco para poder dizer, eu me converti, foi assim, assim e assado. Mas isso é um grande erro. É uma romantização desnecessária desse ato grandioso, sim, que é Deus resgatando homens do pecado e os fazendo fiéis a Cristo Jesus. Por isso, grave o que eu vou te dizer aqui, isso é importantíssimo. O que importa na conversão não é a forma, mas o fruto
que ela gera. O que importa na conversão não é a forma, mas é o fruto que ela gera. Por exemplo, pessoas podem ser atingidas pela emoção do momento e cair em lágrimas e orar e pedir que Jesus entre no coração delas. Mas se nas semanas seguintes a pessoa não mostra mudança de vida, é difícil achar que há uma conversão de fato aqui. Então não foque no evento, foque no fruto da conversão. O evento aqui se mostra súbito, repentino, impressionante, sobrenatural e, de fato, de certas formas, isso acontece com todos nós. Tá? Até o sobrenatural. Por quê? Porque não tem nada mais sobrenatural do que o seu coração ser de pedra e o Espírito Santo ir até você e transformar num coração de carne. Isso é sobrenatural. Isso acontece com todo mundo, independente da forma como acontece. E eu quero mostrar que isso aconteceu não num evento único na vida de Saulo, mas Deus foi preparando o caminho para ele. Ou seja, a conversão dele não é lá tão repentina assim como as pessoas acham, mas tem toda uma construção. E isso é legal de ver, é importante para a gente ver isso em nós também. Primeiro, perceba, Saulo, ele tem todo um background de vida imerso nas Escrituras. Ele sabia o texto do Antigo Testamento talvez melhor do que os próprios demais apóstolos, se bobear. Então, Paulo sabia de Bíblia? Sabia, e muito. Mas ele ainda não tinha entendido o real sentido do texto. As escamas ainda não tinham saído dos olhos. A gente vai ver isso, inclusive, na semana que vem, quando de fato isso literalmente acontece, as escamas caem dos olhos dele. Mas a gente vai chegar lá. Mas isso foi paulatinamente sendo mostrado para Saulo. A forma de interpretação correta da palavra de Deus. Também, por exemplo, a gente pode lembrar que não foi a primeira vez que Saulo ouviu sobre o Jesus ressurreto, sobre Cristo Jesus. Eles sabiam que os cristãos criam nisso. Eles sabiam que os cristãos criam que Jesus era o Messias. E veja, Saulo, judeu que era, cria que um Messias viria. Ele esperava ansiosamente por um Messias também. Só que ele queria um Messias triunfante. Ele jamais ia imaginar um Messias sofredor. Ele não tinha entendido que era Jesus ainda. Ou seja, Paulo ele tinha já muitas das questões ali já preparadas para ele só receber a identificação com Jesus de tudo aquilo que ele sabia. Mas veja, não foi só uma questão intelectual que estava sendo mudada dentro de Saulo. O emocional também foi atingido. A gente pode lembrar, por exemplo, do evento da morte de Estevão. Estevão estava lá testemunhando, deu aquela pregação enorme que a gente viu. E ele viu também, e Paulo estava lá, e Saulo ele viu o rosto luminoso de Estevão ao falar diante do Sinédrio. Ele viu Estevão dando o seu testemunho de que Cristo, ele estava vendo Cristo nos céus à destra de Deus Pai. Estevão fala isso quando ele está sendo apedrejado. Saulo viu tudo isso. E Saulo ele relembra desse evento algumas vezes ao longo de Atos, como a gente vai ver ainda. Por quê? Porque aquilo mexeu com ele, mexeu com Saulo. Ele nunca esqueceu desse evento. Portanto, a estrada de Damasco, ela foi, vamos dizer, a pá de cal na incredulidade de Saulo. Mas ela já estava sendo transformada ao longo do tempo. Para citar C.S. Lewis mais uma vez, ao relatar a conversão dele, ele disse assim: para o jovem que deseja continuar sendo um ateu convicto, como eu era, todo cuidado é pouco no que se refere às leituras que eu faço. Há ciladas por toda parte. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que ao longo da história dele, por diversas vezes, especialmente em algumas leituras que ele fazia, ele lia muito, né? Ele percebia o evangelho dos cristãos, que os cristãos pregavam,
E aquilo foi moldando ele aos poucos, ainda que de forma imperceptível. É a mesma coisa na nossa história. Nós nos deparamos com o Evangelho de diversas formas ao longo da história. E Deus vai construindo um solo propício aqui no nosso coração para nós recebermos a semente do Evangelho definitivamente em algum momento. Logo, não é somente a questão de quando e de fato nós somos capturados por Cristo. Mas o importante é se de fato nós fomos resgatados, se essa semente entrou e floresceu e cresceu. Deus ele vai preparando o caminho para em algum momento a semente entrar. A questão é, ela entrou? Não é o evento que fez ela entrar. Ela entrou, ela fez diferença. Sobre isso, mais uma vez a gente pode ver a graça transformadora de Deus. Saulo, ele estava resistindo às investidas de Deus ao longo do tempo. Ele sabia quem era Jesus, ele lia o Antigo Testamento, mas ele não cria. Mas agora, finalmente, ele cedeu. Obviamente, o evento aqui foi chocante e impressionante, mas ele deixa claro em contraposição aqui que em nenhum momento foi Saulo quem foi atrás. Foi Deus, por graça, que o resgatou. Deus tirou, então, o coração de pedra dele e fez a mudança sobrenatural, lhe dando vida. Mas deixa eu dizer uma coisa, de uma forma bela, essa graça nos atinge sem ser de forma compulsiva. Eu quero dizer com isso, Saulo ele não foi hipnotizado para crer, ele não foi obrigado a crer, ou qualquer coisa assim, ele foi convencido a crer. Vou citar Lewis mais uma vez, porque de forma bela ele mostra isso. Ele diz assim, quando Deus me alcançou, eu disse, eu aceito. Só que ele completa dessa forma. Ao mesmo tempo, não parecia ser possível fazer uma escolha diferente. Você poderia argumentar, então, que eu não era um agente livre, mas eu estou mais inclinado a pensar que foi um dos atos mais livres que eu já realizei. Meu irmão, se você está aqui hoje por obrigação e não por convencimento e amor, eu receio te dizer que o Evangelho ainda precisa te alcançar. Porque quando nós somos resgatados, é como se o nosso coração encontrasse de alguma forma algo que sempre ele havia ansiado antes. E assim a gente passa a amar o nosso Senhor. As coisas vão juntas. É Deus quem vai lá e nos encontra e nos resgata. Mas nós livremente aceitamos e amamos esse resgate. Então, nós até agora vimos, Deus nos encontra, Deus nos resgata. E há uma terceira coisa importante para a gente finalizar aqui, na questão da conversão. Há um processo de adaptação. Há toda uma transformação até a gente entender o que de fato está acontecendo na nossa vida, no nosso coração, em meio a esse processo de conversão. Então, em terceiro e último lugar, eu preciso mostrar que a conversão é Deus nos transformando na estrada do pecado também. Olha os versos 6 a 9, o que acontece com Saulo. 6. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. A santa ironia, vamos dizer assim, da conversão do cruel perseguidor dos cristãos, ela é enfatizada aqui. Mas por meio, perceba, de uma dolorosa, mas ironicamente satisfatória transformação na vida de Saulo. Primeiro,
Perceba que Saulo, que antes queria calar os seguidores de Jesus lá em Damasco, ele estava na estrada para ir lá calar aqueles homens. Ele agora é parado, calado e levado para Damasco pelo próprio Jesus, a quem ele perseguia. Da mesma forma, o Saulo que queria entrar em Damasco para capturar os seguidores de Jesus, entra em Damasco capturado por Jesus. Sobre isso, o pregador John Stott ele diz assim: o Saulo que esperava entrar em Damasco na plenitude de seu orgulho e bravura, como um autoconfiante adversário de Cristo, ele entra lá sendo guiado pela mão, humilhado, cego, capturado pelo Cristo a quem ele se opunha. A questão da cegueira é importante, porque ela reflete a condição da alma de Saulo. A cegueira física mostra a escuridão do coração de Saulo, que era ignorante. Ele via o mundo, mas ele não via o que tinha que ver, porque ele perseguia a igreja de Cristo. Mas a glória ofuscante desse mesmo Cristo que atinge ele, tira a visão física dele para lhe dar a mais importante visão, a da fé. Saulo ele é cegado fisicamente para poder ver espiritualmente primeiro. O Saulo, então, que antes humilhava cristãos, agora é humilhado por Cristo, a fim de ressurgir como um grande homem de fé que dá orgulho para o seu Salvador. C.S. Lewis, nas suas Crônicas de Nárnia, ele faz uma das mais belas ilustrações desse processo, que ele diz que foi doloroso na vida dele também. E ele faz isso de uma forma muito bonita numa das histórias, no livro A Viagem do Peregrino da Alvorada, em que tem um personagem que chama Eustáquio, que ele é transformado em um dragão devido à ganância dele. Ele é um menino completamente fora das histórias ali de Nárnia, e ele chega ali e ninguém gosta dele. E ele encontra um bracelete de ouro e não podia ser pegado, mas ele, na ganância, ele vai lá e pega, põe no braço dele. E então ele se transforma num dragão por causa disso. Como ele era um rapaz que ninguém gostava, ele se sentia isolado. Só que quando ele virou dragão, ele sentiu isso mais ainda. E essa dor, essa solidão começou a moldar a vida dele. Aos poucos, Deus vai nos moldando nos sofrimentos. E ele começou a querer deixar de ser dragão. E aí que aparece Aslan, que é o leão que representa Jesus Cristo nas histórias de Nárnia. E o leão, ele pega o dragão Eustáquio e leva até uma fonte de água, e Lewis faz parecido, ele fala que é a fonte de água mais clara e pura que ele já viu na vida. Parece com a luz ofuscante que chegou em Saulo. E ele deveria se banhar ali para ser curado, para se retransformar. Só que o leão vira para ele e fala assim: antes você precisa tirar a sua roupa. E roupa ele queria dizer as escamas do dragão. Você precisa se despir das escamas. E a partir disso eu vou ler exatamente o que Lewis escreveu. Ele escreveu assim: é o Eustáquio como dragão falando. Assim comecei a esfregar-me e as escamas começaram a cair por todos os lados. Raspei ainda mais fundo e em vez de cair em escamas, começou a cair a pele toda, inteirinha, como se fosse uma doença ou uma casca de banana. Num minuto ou dois eu fiquei sem pele. Estava lá no chão, aquela pele meio repugnante. Era uma sensação maravilhosa estar sem ela. Comecei a descer então à fonte para tomar o banho. Quando eu ia botar os pés na água, eu vi que eles estavam cheios de escamas de novo. Aí ele pensou: está bem. Estou vendo que tenho outra camada de pele debaixo dessa, vou tirá-la também. E ele faz o mesmo processo. Esfreguei-me de novo no chão e mais uma vez a pele se descolou e saiu. Deixei-a então ao lado e desci outra vez para o banho. E aí aconteceu exatamente a mesma coisa. E eu pensava: Deus do céu, quantas peles eu vou ter que tirar de mim? Como eu estava louco para molhar a pata
pois o bracelete estava apertando e doendo o meu grande braço de dragão. Esfreguei-me pela terceira vez e tirei uma terceira pele. Mas ao olhar-me na água, vi que estava de novo com ela. Então o leão disse, mas não sei se ele falou, eu tiro a sua pele. Tinha muito medo daquelas garras do leão, mas ao mesmo tempo eu estava louco para ver-me livre daquilo. Por isso me deitei de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que eu julguei ter atingido meu coração. E quando começou a tirar a pele, eu senti a pior dor da minha vida. A única coisa que fazia aguentar era o prazer de sentir que ele tirava aquela pele que eu precisava. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido. Dói muito, mas é bom ver o espinho sair. Ele então tirou-me aquela coisa horrível, como eu achava que tinha feito das outras vezes, e lá estava ela sobre a relva, muito mais dura e escura do que as outras peles que eu tinha tirado. E ali estava eu também, macio e delicado, como um frango depenado, muito menor do que antes. Nessa altura ele me agarrou. Eu não gostei muito porque eu estava todo sensível sem pele, e atirou-me dentro da água. A princípio ardeu muito, mas em seguida foi uma delícia. Quando eu comecei a nadar, reparei que a dor no braço havia desaparecido completamente. Compreendi a razão. Tinha voltado a ser gente. A conversão, meu irmão, ela é uma transformação mista de sensações dolorosas e prazerosas. Tem a dor da vergonha, de deixar para trás o que antes você se orgulhava em ser, para poder seguir o santo Deus dos céus, mas agora você tem o prazer, então, de poder ser chamado santo também, filho dele. Tem a dor de saber que seus planos anteriores todos foram frustrados. E talvez agora você nem saiba para onde ir. Mas em contrapartida você tem o deleite de poder começar a descobrir, explorar esse belo mundo novo com os novos olhos da fé que Deus te deu. Por fim, meu irmão, tem a dor de sentir toda a culpa do pecado cometido anteriormente. Mas a gratidão de saber que ele foi completamente pago naquela tanto maldita quanto bendita cruz. Como diz Paul Washer, o autor do livrinho que eu falei lá no início, um dos maiores problemas do nosso tempo é achar que basta atender a um apelo feito por um pregador, orar, pedir para Jesus entrar no seu coração que ele definitivamente vai entrar. Sem qualquer tipo de dor, de transformação. Conversão, meu irmão, não é abrir uma porta mágica do seu coração para que Jesus entre e você pode dizer agora que ele habita em mim e eu sou salvo. Não é só isso. Quando dizemos que Cristo precisa entrar nos corações para haver salvação, o que a gente está querendo dizer, meu irmão, é que ele precisa tomar as rédeas da sua vida. Você precisa deixar seu orgulho de lado e se submeter. Não basta ele entrar apenas. Você precisa dar a vida para ele. Conversão, em resumo, para a gente terminar, é ver morrer o velho homem, para que possa ressurgir o novo homem salvo em Cristo Jesus. O velho Saulo morreu ali. E por 3 dias ele ficou sepultado, sem comer, sem beber, cego na escuridão, para o novo homem poder ressurgir em seguida. Me lembra uma história. Você lembra? Um homem que de fato morreu numa cruz, mas ao 3º dia ressurgiu, e ao fazer isso ele trouxe luz, mais clara que o sol, uma fonte de água jorrando, mais clara e pura que qualquer outra.
para que homens como eu e você pudéssemos ser encontrados e guiados para fora da estrada do pecado, para o caminho que conduz à vida. A forma da conversão de Saulo não deve ser a mesma da nossa. Dificilmente é. Mas o fruto de toda essa transformação, sim, esse deve. Você precisa ter mudado. Ainda que seja ou esteja sendo para você um processo doloroso. Por isso eu quero finalizar mostrando de forma poética como essa mudança deve ser. Tem um poeta cristão, cantor, chamado Estênio Márcios, que ele belamente reflete essa mudança que a conversão faz em cada um de nós. E eu vou terminar assim. Ele diz assim, sobre a história de Saulo. Eu não vou cantar não, tá? Só vou declamar. Que terrível cavaleiro, de armadura reluzente, como um raio vai ligeiro para matar gente inocente. O punhal brilha amolado, zelo cego e equivocado, semeando atrocidades, rega em sangue as cidades. Mas, na estrada de Damasco, cai vertiginosamente, abatido o carrasco, feito uma estrela cadente, frente a frente com a glória do Jesus que perseguia. Olha o avesso da história, a mais santa ironia. Mudou. Ele agora é perseguido. E sabe o que é a dor? Mudou. Vive, morre, prega e chora pelo seu Senhor. Mudou. Traz no corpo as marcas que por Cristo conquistou. Mudou. Rosto que antes aguerrido, enfim, suavizou. Mudou. Anda comovido, constrangido pelo amor. Mudou. Quando torturado, canta um hino de louvor. Mudou. Quer que o mundo inteiro saiba quem o transformou. Mudou. Porque muda mesmo aquele a quem o amor mudou. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor mudou o nosso coração. O Senhor transformou a nossa vida por meio da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ver em Saulo que qualquer um, por mais pecador que fosse, pode ser encontrado, resgatado e transformado pelo teu amor. Obrigado a Deus, porque o Senhor alcançou a cada um de nós. E se há alguém aqui que ainda não foi alcançado, que o Senhor, ó Deus, possa fazer com que ele veja a luz ofuscante do teu evangelho, e que isso segue para o mundo, mas o faça ver pelos olhos da fé a beleza do mundo que o Senhor tem para nós, como servos teus, como amados teus, e prontos agora para amar, conforme o Senhor nos manda. Obrigado por isso, obrigado. No nome de Jesus nós agradecemos e oramos. Amém.